Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui como a gente coloca textura em camiseta, acompanhando a ondulação que a camiseta tem, tá? Porque muitas vezes a gente coloca uma textura aqui e joga um modo de mesclagem, multiplicação ou um modo de mesclagem de sobreposição, achando que vai ficar bacana. Ele fica, mas ele não acompanha a ondulação da camiseta, né? Então nós temos uma camiseta aqui que ela tem uma ligeira ondulação. Vamos ver como é que a gente trabalha com esse tipo de arquivo aqui. Como é que a gente coloca uma textura na camiseta ou em qualquer tecido, fazendo com que ele acompanhe a ondulação desse tecido aqui. Certo? Então vamos lá, vamos minimizar aqui e vamos ver como funciona. Eu vou buscar uma camiseta que eu tenho aqui, essa camiseta cinza básica, e agora a primeira coisa que eu preciso fazer é criar o ambiente que ele vai ser simulado esta ondulação, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Eu vou tirar a cor dessa camiseta, apesar dela ser cinza, mas ela tem algumas partes que são coloridas. Então eu aperto matiz e saturação, Ctrl U, ou se não eu venho aqui em imagem, ajuste, matiz e saturação e vou tirar toda a saturação dessa camiseta. Ela vai ficar cinza. Lembrando que eu estou preparando o ambiente da camiseta, certo? Eu estou preparando o ambiente dela. Depois eu vou fazer o quê? Eu posso vir com a varinha mágica mesmo, sem problema nenhum, e vou selecionar tudo que eu quero tirar da camiseta. Vai dar volta aqui, vai dar volta aqui. Opa. Tá. Vamos deixar um ponto mais sério aqui, aqui. Ok, vou tirar esse pedacinho. Tá? Existem vários jeitos de tirar isso. Então vamos tirar de um jeito mais prático. Eu venho aqui em camada. Eu venho aqui em... oh meu Deus. Eu venho aqui em imagem e vou aplicar um cálculo. Esse cálculo dessa imagem é justamente para fazer o quê? Tirar a coloração dela aqui, certo? Então eu vou usar o plano de fundo mesmo, camiseta também, vou tirar a parte azul, tá certo? E vou criar aqui, ó, uma camada na qual ela já tem aplicado vou aqui os canais. Ela já está aplicada uma máscara, tá vendo? Ela selecionou uma máscara. Aí o que que eu faço com essa máscara daqui? Eu venho aqui, ó, Ctrl L e dou uma forçadinha de barra nela aqui, ó. Nesse pedaço aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar eu vou clarear as partes que eu tenho aqui, ó. Por quê? Porque eu quero de destaque toda essa parte de fora da camiseta, tá? Então, para eu criar essa máscara, eu vou tirar toda a parte de fora que eu não quero que apareça na minha seleção da minha camiseta. Então, aqui é um jogo bem rapidinho. Existe um outro jeito de tirar isso? Existem várias maneiras de eu tirar essa camada aqui. Eu estou usando a parte de cálculo, que eu acho que ele é bem prático, ele é bem bacana, mas também eu posso fazer por seleção, pelo aquele modo de selecionar, tá bom? Pelo modo de selecionar eu já mostro para vocês, aí vocês julguem qual é o mais fácil. Venho aqui, seleciono essa peça, seleciono aqui, ó, seleciono essa peça aqui, seleciono esse cara, seleciono esse cara aqui, seleciono esse cara, venho aqui, tá. Eu fiz essa seleção aqui mais ou menos só para a gente poder trabalhar com o nosso materialzinho aqui de hoje, tá bom? Então selecionar esse pedaço, seleciono esse pedaço, seleciono esse pedacinho aqui, deu a volta, deu a volta, deu a volta, seleciono esse pedaço, ok. Tá? Inverto a seleção, certo? E vou pintar essa seleção e vou
tirar aqui na camada, né? Vou pintar tudo de preto esse cara aqui. Pintar tudo de preto. E esse lado aqui eu vou pintar tudo de branco. Ok? Então eu vou inverter a seleção e pinto esse lado todinho de branco. Então eu fiz a seleção da minha camiseta aqui, ó. O alfa dela selecionado aqui, tá certo? Tiro esse cara nessa, marco esse cara aqui, venho aqui no plano de fundo, inverto a seleção, tá bom? Ó, eu tô aqui no canal alfa, certo? Venho nesse RGB mesmo e deleto tudo. Deixo só a camiseta aqui. Posso pintar uma camada de baixo, né? Deixar ele assim. Agora que vem a parte bacana aqui. Tá? Então eu tirei todo o fundo, deixei só a camiseta aqui. Ok? Agora eu preciso criar a ondulação, mas como eu tenho muitos detalhes aqui, eu vou fazer um trabalho antes. É um trabalho que a gente fez no vídeo passado, que é sobre a parte de ajuste de luminância, ajuste de correção de foco. Então eu vou pegar isso daqui, vou duplicar 2 vezes. Essa camada aqui vai ser a minha camada baixa e essa daqui vai ser a minha camada alta. Na camada baixa eu vou jogar um filtro de desfoque gaussiano, só para ele dar uma mesclada na minha camisa, certo? Só para ele dar uma mescladinha na minha camisa. Aqui um valor de 9. E nessa camada aqui de cima, eu vou fazer o que? Eu vou aplicar a imagem de baixo. Tá? Então ele vai aplicar o lowzinho aqui. Tá certo? Nessa camiseta. Vai ser um modo de... Deixa eu ver aqui um modo bacana. Deixa eu ver, um modo de subtração. Pode ser. E nesse modo de subtração, eu vou jogar um efeito de cor. Por quê? Porque olha só, se eu tirar esses dois, eu tenho muito detalhado. E se eu deixar esse cara aqui, ele vai me enrugar um pouco mais essa minha tela aqui. Eu posso até testar outras coisas, né? Ó. Ver qual que fica mais acentuado. Esse é bacana, ó, luz de pino. Vamos deixar a luz de pino, que ele está bem acentuado aqui pra gente, ok? Feito isso, eu vou salvar um arquivo de Photoshop com essa distorção aqui. Isso aqui não tem tanto problema, tá? Porque o nosso centro da peça vai ser isso aqui, tá? Porque nós vamos aplicar a nossa imagem aqui dentro. Então nós vamos salvar esse arquivo, salvar como, vai ser referência camiseta, tá? Então é legal a gente guardar referência camiseta 2. E a gente vai pegar esses dois caras e vai deletar. Aí a gente vem com a imagem que a gente quer colocar na camiseta. Então é essa imagem que eu quero colocar na camiseta. Se eu colocar um efeito aqui, ou multiplicação, tá? Ou qualquer outro efeito, ele vai ficar aqui. Tá vendo? Ele vai ficar aqui, mas ele vai ficar só sobreposto na camiseta, ele não vai acompanhar a curvatura da camiseta. Para ele acompanhar a curvatura da camiseta, eu vou fazer o quê? Eu venho em filtro, distorção e vou mesclar. Quem é o meu elemento de mesclagem? É aquela camiseta que eu salvei com um blur aplicado para ela ficar bem suavizada. Então ele vai me pedir um arquivo de PSD, que foi o arquivo que eu criei provisoriamente, tá? E vou mandar abrir ele aqui. Na hora que eu abro, não sei se vocês perceberam, olha só, ele dá uma ligeira distorcida. Então eu vou pôr uma linha guia aqui, só para a gente ver se vai distorcer mesmo. Tá bom? Ó, vou pôr a linha guia aqui e vou colocar a linhazinha guia aqui. Tá certo? Então eu venho aqui em filtro, distorção, mesclagem. Ele vai me escolher, olha lá, incorporar dados de arquivo. Por que ele apareceu isso? Porque o meu objeto aqui, ó, é um objeto inteligente, ok?
Então ele vai incorporar os dados. Abre ele aqui, busca o meu arquivo de referência que eu criei e ele, ó, deu uma ligeira distorcida na peça. Tá bom? Então vamos importar uma outra aqui, sem aplicação da distorção, para a gente ver como é que ele vai ficar aqui, ó. Vou pôr ele aqui, tá certo? Olha só, ele deu uma ligeira distorção. Por quê? Porque ele está acompanhando, ó, acompanhando a ondulação da camiseta. Isso é um recurso muito bacana que a gente usa quando a gente quer trabalhar com desenvolvimento de camiseta, alguma coisa assim. E agora, como eu joguei um efeito de superexposição, eu vou duplicar esse efeito e vou jogar um outro efeito por cima, que é um efeito de clarear. Esse efeito de clarear, ele devolve a tonalidade e continua acompanhando a distorção da camiseta. Olha só, se vocês perceberem aqui tem uma ligeira ondulação, ó, e a minha camisetinha está devidamente aplicado a essa textura, tá bom? Serve para qualquer textura que você quiser. Então eu vou desligar aqui e vou trazer uma outra textura de um outro lugar. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar esse Commodore aqui. Esse Commodore é bem bacana. É um computador da final da década de 70, começo da década de 80, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui e vou aplicar a mesma mesclagem. Venho aqui, apliquei ele aqui. É um objeto inteligente, não precisa ser necessariamente um objeto inteligente, tá? Mas eu gosto sempre de trabalhar com ele assim. Distorção, mesclagem. Pego a camiseta referência. Olha lá como ele já acompanhou a ondulação da camiseta. Então eu vou duplicar ele aqui, Ctrl J. Vou desligar de baixo. Filtro, desfoque, filtro, distorção, mesclagem. Pego a referência, jogo ela aqui e ó, a diferença que deu, ó. Tá vendo que ele tá acompanhando aqui? Não sei se vocês conseguem. Olha só. Ele está acompanhando a ondulação da camiseta. E isso é bem legal. Isso é bem bacana. Ele acompanha mesmo. Jogo uma... posso ver aqui qual que fica legal. Sobreposição de cor. Olha que bacana que ele ficou. E posso duplicar e jogar um clarear aqui. E aí ele fica o loginho aplicado nesse cara daqui. Isso é um recurso muito bacana que a gente usa para aplicação de peças. Então quer dizer que se eu correr essa peça aqui para baixo, ele vai acompanhar. Ele vai acompanhar depois que você travou a sua peça. Se eu fizer aqui embaixo, por exemplo, se eu fizer esse efeito aqui embaixo, por exemplo, certo? Ctrl T, vou diminuir um pouquinho. Se eu aplicar esse efeito aqui, então vem aqui, ó, filtro, distorção, mesclagem, pega a referência, ele vai acompanhar sempre aonde está a minha distorção. Não adianta eu mudar para cá, que ele não vai mudar a distorção para mim. Como ele estava aqui embaixo, ele vai fazer a distorção aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Então não adianta nada. Putz, aqui ficou ruim, eu quero mudar de posição. Para mudar de posição, você tem que fazer de novo. Então você joga esse filtro fora, ele volta a ser uma camiseta normal, e aí eu aplico o filtro de novo. Filtro de mesclagem, referência 2, ok. Por quê? Porque ele sempre vai pegar a posição que a sua figura está. Então, ó, pego o filtro, jogo no lixo. Virou uma camada inteligente aqui qualquer. Posiciono onde eu quero.
Vamos posicionar aqui, vamos ver o que dá. Posiciona onde eu quero. Como o filtro já está aplicado, é só eu repetir a mesclagem. Escolha a referência. Olha lá, e ele vai aplicar em cima da posição que ele está. Então, assim, o cuidado que eu peço para vocês terem é o quê? Antes de fazer, posiciona onde vai ficar. É a primeira coisa. Posiciona onde vai ficar. Segunda coisa, se o filtro já foi aplicado uma vez, você não precisa vir em distorção, mesclagem e fazer a mesma coisa. Ele já vai estar aqui, ó, como último efeito aplicado. Ok. Não precisa mexer em nenhuma condição dali. Joga uma sobreposição de cor, duplica e joga um clarear. Só para que ele fique aplicado aqui. Tá? Não tem problema nenhum, pode trabalhar à vontade. Tá bom, pessoal? Essa é a dica de agora da tarde. Ah, mas eu tenho outros elementos para aplicar. Não tem problema. Jogo fora. Posso até jogar fora tudo. Jogo fora esse carinha daqui. Posiciono onde eu quero. Tá? Posiciono aqui onde eu quero a minha texturinha. Filtro, mesclagem, referência e pronto, ele está aplicado aqui para mim. Posso encher de coisa aqui na camiseta, posso encher de coisa aqui que não vai ter problema nenhum, tá bom? Então esse conceito, ele é um conceito tranquilo, é um conceito fácil de se trabalhar, tá bom? E é por aí que tem que se fazer esse mesclagem. Sempre grava um elemento de distorção, tá bom? Para depois jogar a sua textura. Tirando a camiseta, vamos ver se ele faz um outro tipo de tecido. Eu vou abrir um tecido daqui, tá? Mercúrio, textura, diretório, Stitch, Alpha, Skin, Ciflor, não, Fabric. Vamos ver aqui, ó. Frames. Deixa eu procurar aqui então um negócio chamado satin. Satin em inglês é cetim, tá bom? Então vamos pegar esse cetim aqui, vamos abrir. Esse cetim tá mais ou menos, mas vamos pegar uma textura maior aqui. Imagens, ó, vamos pegar esse daqui, ó, que é bem bacana, que a gente pode tecido azul, salvar como. Vamos ver se vai fazer isso mesmo, né? Abre ele aqui. Um tecido azul, ó, bem legal, bem cheio de ondulações. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a saturação dele, deixar ele preto e branco. Salvar um PSD dele. Salvar como? Nós vamos salvar um PSD Cambrai. Um PSD dele. Ok? Ctrl Z. Abro a minha figurinha que eu tenho aqui. Então vamos pegar essa figurinha mesmo. Certo? Vamos pegar essa figurinha mesmo. Vamos jogar ela aqui. Posicionar ele onde eu quero. E nós vamos aplicar o efeito em cima dele. Filtro mesclagem, porque ele já existe. Vamos pegar aqui o tecido. E ele está devidamente aplicado no tecido. Esses errinhos que deram aqui é por conta disso daqui, ó. Mesclagem, escala horizontal e vertical. Vamos aumentar aqui 20 por 20. Preencher lado oposto, ajustar o tamanho, ok, repetir. Vamos colocar aqui, ó, vamos mudar um pouco. Colocar esses dois aqui. Abrir o satin.
quanto maior o tamanho que eu tiver, maior a distorção ele vai fazer. Então a gente tem que fazer uma continha aqui. Então vamos pôr aqui, ó, escala horizontal 5x5, ajustar o tamanho e deixar isso daqui. Vamos ver. Satin. Olha lá, ele começa a ficar melhorado. Aí eu venho aqui e jogo uma sobreposição de cores ou uma sobreposição ou uma multiplicação. Então ele sempre vai acompanhar para você, tá bom? Ele sempre vai seguir o que você está fazendo, o que você quer da sua peça. Muito cuidado com peças assim, ó, tem muito detalhe, pode ser que dê probleminhas, dê alguns erros. Então vamos jogar ela aqui, ó. Pegar aqui o satin, lá, e mandar aplicar. Então, pessoal, esse conceito ele é bem bacana, esse conceito ele é bem legal, ele é bem gostoso de se mexer, tá bom? Então sempre tenta trabalhar com peças que tenham essa parte aqui não tão definida, mas uma parte mais mesclada. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com ela aqui, Ctrl U, vamos tirar toda a saturação, vamos duplicar 2 vezes, esse aqui vai ser uma imagem de alta, esse daqui vai ser uma imagem de baixa. Nessa imagem de baixa a gente vai aplicar o desfoque gaussiano para ele dar uma misturada aqui pra gente, para não ficar tão nítido, né? Certo? Nessa camada de cima eu venho imagem, aplico a imagem em cima dessa imagem de baixo. Olha só que bacana que ficou. Aí eu posso escolher o canal que eu quero trabalhar, tá bom? Vou deixar RGB mesmo, vou subtrair e esse aqui eu vou colocar uma cor. Tá vendo que ele ficou bem mais suave? Venho nesse cara daqui, opa, perdão, salvo primeiro isso daqui, arquivo salvar como, vou pôr esse cara daqui, certo? Ctrl Z, tiro todo mundo, venho aqui e vou aplicar o meu filtro de distorção. Mesclagem, escolho esse daqui e ele ficou bem mais suavizado. Então o interessante é sempre eu trabalhar a imagem antes, deixá-la desfocada para não ficar tão nítido as dobras, tão nítidas juntas, para ele poder ficar aplicado bem bacaninha. Tá bom, pessoal? Por enquanto é essa dica é bem bacana, tá bom? Por enquanto é isso e a gente vai se falando mais para frente. Um abraço